Gente, apesar de ser uma doença que pode ser prevenida, tratada, o câncer de colo do útero ainda mata milhares de mulheres no mundo todo. Em 2020, mais de 500 mil tiveram a doença e cerca de 342 mil mulheres acabaram perdendo a vida em consequência desse câncer. E por isso, para ajudar a rastrear o câncer do colo de útero de uma forma mais rápida, mais precisa, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, lançou no ano passado, em 2021, novas orientações para detectar a doença. E é sobre essas novas diretrizes que hoje nós vamos falar aqui no Minha Saúde, trazendo a médica patologista, doutora Liana Mendes, cooperada Unimed Teresina. Oi, doutora Liana, tudo bem? Olá, tudo bom? Prazer estar aqui com você e obrigada pela oportunidade. É um prazer também tê-la conosco aqui no nosso Minha Saúde. A gente começa destacando quais são as novas recomendações da OMS. Quer dizer, daqui a pouco a gente explica direito. Antes, a doutora Liana vai conversar com a gente sobre o câncer do colo do útero em si, né? Essa doença que ainda mata, como a gente viu aqui pelas estatísticas, doutora, tantas mulheres pelo mundo. Então, por favor, para a nossa audiência, entender primeiro a doença, como é caracterizado o câncer do colo do útero. O câncer de colo uterino, ele é um tumor maligno que aparece no colo do útero, né, que é a região mais inferior do útero, a região que se comunica com a cavidade vaginal. Ele surge depois de uma infecção por um vírus que a gente conhece, todo mundo já ouviu falar, que é o HPV, papiloma vírus humano. Quase 100% dos casos de câncer de colo uterino são relacionados com essa infecção. E a mulher precisa primeiro pegar essa infecção, depois o organismo não ser capaz de expulsar esse vírus do organismo dela, provocar uma inflamação crônica, levar a lesões que a gente chama de lesões precursoras, antigamente chamadas de NIC2, NIC3, e atualmente a gente chama de lesões intraepiteliais cervicais. Nessa imagem aqui no fundo a gente percebe toda essa história natural da doença que já é muito conhecida por nós. Veja, a contaminação, desenvolvimento... Exatamente. No começo aqui a gente tem a contaminação, são mais de 100 tipos de HPV, mas para essa região... Por via sexual, doutora? Por via sexual. Por essa região do colo uterino a gente tem mais de 30 tipos que são capazes de infectar. No entanto, nem todo HPV vai desenvolver o câncer, só os HPVs que a gente chama de alto risco. Os principais 16 e 18, que são os que contêm na vacina que a gente vai falar em seguida. Então, pegou a infecção, não conseguiu expulsar a infecção do organismo e é uma infecção por um HPV de alto risco, a mulher vai desenvolver as lesões precursoras. É nesse momento que a gente consegue ver alterações morfológicas. A gente coloca aqui entre 10 e 30 anos após a infecção, é que essas lesões costumam aparecer? 10 a 30 anos é o tempo que demora da infecção até o aparecimento do câncer. Sim. Você vê que é um processo muito demorado. Sim. E que a gente tem muitas oportunidades de prevenção e diagnóstico precoce, né? Quais são os fatores de risco, doutora, para o surgimento do câncer no colo do útero? O principal fator de risco é a infecção pelo HPV, principalmente, né, os subtipos de alto risco, principalmente o 16 e o 18. Mas além da infecção por HPV, outros fatores podem ser relacionados, né? Fatores que aumentam a exposição da mulher ao HPV, múltiplos parceiros, ou então parceiro único, mas um parceiro que é poligâmico e não monogâmico, a multiparidade, isso tudo aumenta a exposição da mulher e por isso também atuam como fatores de risco. Como é que funcionava o modelo anterior de rastreamento do câncer de colo de útero? Naquela imagem que a gente viu anteriormente, dava para perceber a evolução, né? Então, primeiro eu tenho que ter o processo infeccioso, depois eu tenho que ter as lesões de alto grau, como a gente vê aqui, e só depois é que eu vou ter o câncer. Então, os processos de prevenção antes, eles se baseavam nessa segunda etapa aqui, nesse segundo momento, que é quando aparecem as lesões precursoras. A gente avaliava a citologia, que é o famoso Papa Nicolau. Sim. A gente avaliava a citologia e vendo as alterações nessas lesões precursoras, conversava com o ginecologista e o ginecologista tratava ainda como lesão precursora, antes que desenvolvesse o câncer. Ou então, um câncer no estado inicial, que é o ideal, né? Infelizmente, aqui no Piauí, a gente tem um diagnóstico já em fases avançadas. É o mais comum, infelizmente, ainda aqui, é diagnóstico em estadios mais avançados. Mas agora tem essa nova orientação. O que mudou, doutora? Isso. Antes era a citologia, fazendo anualmente, e depois de 2 negativas, passava para ser trienal, né? De 3 em 3 anos.
Agora, a gente está indo para o início dessa cadeia, a gente está indo na detecção da infecção pelo HPV. Então, o médico não precisa mais esperar encontrar alterações morfológicas. Se ele encontrou HPV, se tem um HPV de alto risco naquela mulher, aquela mulher tem mais chances de desenvolver câncer. Então, o rastreamento dela vai ser mais de perto, o acompanhamento dela vai ser mais de perto, para evitar perdas, como acontece hoje. Por isso que a gente tem tantas mulheres morrendo de câncer de colo uterino ainda, por isso que a gente tem o diagnóstico sendo feito em estágios mais avançados. Doutora, qual é a diferença do teste do HPV DNA para o Papa Nicolau? Tem diferença? Tem. O HPV, ele vai pegar o DNA do vírus, como você bem falou. Eu vou lá, consigo, é o mesmo, a coleta é a mesma, o mesmo material, a secreção lá, porque o médico ginecologista vai pegar no colo uterino. Mas eu vou no PCR-RT, ou no RT-PCR, eu consigo ver o vírus. Eu pego o vírus e digo que vírus que tem. Na citologia, que é o Papa Nicolau que a gente utilizava antes, eu não consigo ver o vírus. Eu só consigo ver quando o vírus já causou alguma alteração morfológica. Em outro estágio, como a gente já falou aqui, mais avançado. Em outro estágio, né? Mais avançado. Pode até não ser um estágio já de câncer, mas já é pelo menos de lesão precursora. Então, com o HPV, com o teste de HPV, eu consigo pegar numa fase mais inicial. Com DNA. Com DNA. Muito bem. Nós vamos aqui saber as dúvidas dos nossos seguidores. A primeira pergunta é a da Catarina Andrade. Qual é a periodicidade que o teste deve ser feito para detectar o câncer no colo do útero? Se a paciente estiver fazendo o rastreamento pela citologia, anualmente ela tem que fazer, que a citologia é o Papa Nicolau. Anualmente ela vai ter que fazer, depois de 2 negativos ela pode ficar fazendo de 3 em 3 anos. Se a paciente estiver fazendo o rastreamento seguindo a orientação da OMS, ela vai fazer o teste, se negativo ela pode ficar fazendo só de 5 em 5 anos até os 50 anos, começa a partir dos 30, e depois de 2 negativos, ou então depois dos 50 anos, fazer de 10 em 10 anos. Temos mais uma pergunta, doutora, das nossas redes sociais. A Paula Paiva, que é beneficiária Unimed Teresina. Essas novas diretrizes já começaram a ser seguidas aqui no Brasil? A gente tem 2 medicinas no Brasil, infelizmente, né? A medicina pública e a medicina privada. A medicina pública, que é a do SUS, infelizmente ainda não está adotando. Ela se baseia nas diretrizes de rastreamento do câncer de colo uterino, que é uma publicação que depende do Ministério da Saúde aprovar, e ela data de 2016, a do Brasil. Baseado em recomendações da OMS dos anos 90 e 2000. Então, ainda usa a citologia convencional, Papa Nicolau, como base do rastreamento. Já na medicina particular, a gente já tem as pacientes que quiserem fazer, né, pelo plano de saúde, pela Unimed, claro. As seguradas da Unimed já têm isso disponíveis para elas. Maravilha, doutora. Temos a última pergunta aqui. Vamos saber qual é. Da Sara Ribeiro, que também é beneficiária Unimed Teresina. Quais são os sintomas, né, do câncer do colo do útero? O grande problema é esse. O câncer do colo uterino, silencioso. Quando ele começa a dar algum sintoma, ele já deve estar em um estágio mais avançado. A medicina preventiva ela é essencial, né? Então, como é que funciona esse esquema vacinal, já que a gente já tem no Brasil, inclusive, disponível pelo SUS a vacina contra o HPV para faixas etárias específicas ali da adolescência e não só para as meninas, né? Atenção meninas, porque o HPV tem essa relação com o câncer do colo do útero, atenção mamães, mas o homem também pega o HPV e é justamente quando inicia ali a vida sexual. Então a importância da vacinação, doutora? É extremamente importante. A gente fala que prevenção, ela tem, no câncer de colo uterino, ela pode ser primária, secundária e terciária. E quanto a primária é mais barata, a terciária é mais cara. E isso não falando só de preço, falando de qualidade de vida, né? Então, a primária é a vacinação, a secundária é o rastreamento e a terciária é o tratamento precoce. O ideal é que a gente consiga fazer a primária, que é a vacinação. E o SUS investiu bastante nisso. Desde 2014, a gente tem no Brasil, o Brasil foi um dos primeiros países a adotar a vacinação no seu esquema vacinal gratuito. Então, meninas de 9 a 14 anos podem tomar gratuitamente a vacina. E ela só é em 2 doses, com 0 e 6 meses, né? Eu gostaria de agradecer a doutora Liana. Excelente bate-papo, doutora, muito obrigada. Eu que agradeço. Pela presença aqui, gente, agradecer também a sua presença. Na próxima terça a gente tem um novo encontro aqui no Minha Saúde às 11h50. Até lá, ótima semana, saúde. Tchau, tchau.